Corinthians muito próximo de fechar o maior acordo da história do futebol brasileiro. Fiel, informações imperdíveis. Vamos falar também sobre quitação da Neoquímica Arena. Fiel, Corinthians podendo quitar a Neoquímica Arena. Tenho novas informações. Vamos falar também tudo a respeito entre o jogo entre Corinthians e Nacional do Paraguai. O vídeo realmente está repleto de informações do Corinthians para vocês. Fiel, eu peço por favor mesmo, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, porque é gratuito, tá, fiel? Não esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que postarmos vídeos, a plataforma YouTube avisar você, tá, fiel? Então eu peço aí, humildemente, que você deixe seu like e se inscreva. Lembrando que eu respondo todos os comentários sem nenhuma exceção, fiel. Podem comentar que aqui neste canal não me permito que você fique no vácuo. Faça o teste, comente, que você vai ver que será respondido. Fiel, chega de enrolação, vocês sabem que eu não gosto de enrolar. Vamos falar de Corinthians, porque o Timão enfrenta o Nacional do Paraguai hoje na Neoquímica Arena, jogo que deve acontecer às 19h30, tá, fiel? O Corinthians que terá algumas mudanças, mas a grande mudança aí, vamos dizer, a grande novidade é o Igor Coronado retornando à equipe do Timão. Não sabemos se ele vai entrar jogando ou não, a probabilidade é que ele comece no banco de reservas e entre no segundo tempo. Lembrando que Igor Coronado é a nossa principal contratação, fiel, uma das contratações mais caras do Corinthians, tá? O Corinthians pagou altas luvas aí de bonificações para o jogador assinar o contrato e um salário de R$2 milhões mensais, fiel, sendo um dos salários mais caros do Brasil. Então a gente, é claro, que deposita muita expectativa neste atleta. Lembrando, fiel, que o Corinthians ele não consegue jogar bem. Isso desde a gestão passada, desde a época do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não jogava, o Corinthians não produzia, o Corinthians batia a cabeça, se criou até uma Renato dependência. Então é por isso que a gente deposita a nossa esperança no Igor Coronado, que ele possa ser este cara. Lembrando que o Rodrigo Garro não é a sua principal característica armar jogadas, tá? Ele é um jogador que pisa dentro da área, bate bem fora da área e toca bem a bola, organiza o jogo, mas não é a sua principal característica a armação de jogadas, diferentemente do Igor Coronado, que essa sim é a sua principal característica. Tanto é que na Arábia ele tinha mais de 105 assistências na temporada, tá, fiel? Para vocês verem o tanto que ele é criativo e o tanto que ele é diferente. As informações que o corintianeiro recebeu de treinos referente ao jogador é que ele realmente é um jogador diferente. Eu tenho certeza que vai corresponder muito às nossas expectativas, tá? E para isso o Corinthians tem mudanças na equipe, porque o Corinthians também não pode sequer pensar em empatar este jogo. Se o Corinthians empatar, pra gente é considerado derrota. Lembrando que só o primeiro colocado classifica direto, fiel. O segundo colocado vai ter que jogar com o terceiro colocado da Libertadores, tá, fiel? Aí eu não sei como vai ocorrer este sorteio, ou quem pode ser nossos possíveis adversários se ficarmos em segundo lugar. Então é de extrema importância que a gente vença hoje, porque o Argentino Júnior venceu o Nacional fora de casa, tá, fiel? E o Racing de Montevidéu a gente já sabe que é fraco. Então a gente tem que aproveitar esses jogos, vencer e quando tiver o confronto direto com o Argentino Júnior, vencer também para que possamos alcançar a primeira posição e se classificar direto, tá, fiel? O Antônio Oliveira vem com algumas mudanças interessantes na equipe. O Corinthians deve entrar em campo com o goleiro Cássio Ramos, na lateral direita o Fagner, a nossa dupla de zagueiros vem de Félix Torres e Gustavo Henrique. Na lateral direita, provavelmente o Hugo, tá, fiel? Lembrando que estão disputando posição Hugo e Matheus Bidu. Nos treinos são o seguinte, Matheus Bidu treina meio tempo, o Hugo também treina meio tempo. Está assim, então não podemos afirmar se será o Matheus Bidu titular ou se será o Hugo. Eu prefiro o Matheus Bidu porque ele é um jogador ainda que apoia o ataque mais do que o Hugo. Mas os dois são ruins, fiel. Vamos ser sinceros. Precisamos contratar lateral urgente, tá? Então a nossa dupla de volantes já vem com a primeira mudança, porque seguimos com o Ranieri, que na minha opinião é uma das nossas melhores contratações até o momento, junto com o Rodrigo Garro, e o nosso outro volante aí a gente segue de Fausto Vera, ganhando oportunidade do Breno Bidon. Lembrando, fiel, que o Breno Bidon é um jovem da base, um jogador que já está com sua multa contratual altíssima, mais de 100 milhões de reais. Devemos lembrar também que é um jogador que estava fazendo algumas partidas seguras, mas não é um jogador que está adicionando tanto, tá, fiel? E o Corinthians também
não pode julgar ou crucificar o jogador por isso. Fausto Vera volta a ganhar uma nova oportunidade, uma nova chance. O que isso significa? Que ele deve estar correspondendo bem nos treinos para ganhar esta nova oportunidade. Lembrando que Fausto Vera também ele não entrou mal contra o Racing de Montevidéu. Então esperamos que ele possa corresponder e que possa ir jogar pelo menos um pouquinho que ele jogava no Argentinos Júnior, do seu ex-clube, porque foi uma contratação caríssima, fiel, 24 milhões de reais no Fausto Vera para não render nada. Agora vocês entendem quando eu digo que não compensa contratar apostas e sim jogadores que chegam para resolver? Fausto Vera foi uma aposta de 24 milhões e não está rendendo absolutamente nada. Mas vamos torcer para ele jogar muito bem para que o Corinthians possa ter um retorno financeiro ou até que o Corinthians decida não vender para ele nos ajudar futebolisticamente falando, certo? A gente terá também na frente o Rodrigo Garro, que vem sendo uma das nossas principais contratações também, e o trio de ataque com Romero, com Wesley Tafiel na ponta esquerda, aí o Yuri Alberto centralizado e Romero na ponta direita. Lembrando que o Corinthians mudou a formação. O Timão deve entrar no 4-5-1, Tafiel, com o Yuri Alberto isolado, Romero e Wesley praticamente como alas, Tafiel, jogando aí praticamente com 3 meio de campos e 2 meio de campos e 2 alas. Lembrando, fiel, que essa formação o Igor Coronado se encaixa muito bem nela. O Corinthians pode abrir mão de um atacante e posicionar o Igor Coronado mais à frente da área. Provavelmente é um jogador que eu acredito que vai entrar no segundo tempo. Mas eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a esta escalação. Vocês acham que o Antônio Oliveira mexe bem colocando o Romero e Fausto Vera ou não? Vocês gostaram da escalação? Vocês gostaram da formação? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque só a vitória nos interessa para a gente não disputar os playoffs, tá, fiel? Comentem aí que eu quero saber. Ah, detalhe, deixa aí o resultado da partida que você acha, tá, fiel? Eu falei 3-0 pro Corinthians, 2 gols do Romero e 1 do Igor Coronado no segundo tempo, tá, fiel? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Vamos falar sobre verbas que podem entrar no Corinthians, podendo fechar o maior acordo da sua história, fiel. E não saia daí, que a próxima notícia vamos falar sobre a quitação da Neoquímica Arena, que pode acontecer, fiel. A chance é grande, tá? E esta notícia sobre as transmissões de jogos está totalmente atrelada à próxima informação e eu vou explicar para vocês, tá? Saiu informações na mídia, principalmente na Gazeta Esportiva, e também vou falar mais sobre isso, que o Corinthians teria um terceiro elemento ofertando na casa de 300 milhões de reais para as transmissões de jogos de TV. Fiel, vou ser claro para vocês, tá? Muita gente está confundindo nos comentários. Esse contrato ele será válido a partir de 2025 a 2029. Este ano ainda, o Corinthians vai jogar na Globo, vai passar os jogos na Globo. Inclusive, Corinthians e Atlético Mineiro, se eu não me engano, estreia no dia 14 na Globo, tá, fiel? Mas esse contrato que está envolvendo a Abrax, a Globo e este terceiro elemento é para 2025. Lembrando que se o Corinthians fechar com a Abrax, com a Globo, com a Disney ou com o outro terceiro elemento, vai ter um adiantamento financeiro gigante, tá, fiel? Então, hoje, voltando ao raciocínio, o Corinthians negocia na casa de 300 milhões de reais. Eu trouxe para vocês informações que a Globo e a Abrax está praticamente empatada nas mesmas cifras financeiras, mas surgiu essa informação que existe um terceiro elemento, uma terceira empresa ofertando na casa de 300 milhões para o Corinthians. O meu amigo Capitão Corintiano, que tem um canal de grande credibilidade no YouTube, inclusive eu aconselho vocês a se inscrever lá, trouxe informações que o Corinthians também negociava com o grupo Disney, tá, fiel? Então, este terceiro elemento pode ser o grupo Disney. Eu não tenho essa informação, por isso que eu estou dando a fonte, tá, fiel? Porque quando é eu falo que é fonte minha. Eu não tenho essa informação da terceira empresa e nem do grupo Disney, tá? Mas o capitão é um cara de bastante credibilidade e eu confio totalmente nele. Então, pode ser o grupo Disney que está ofertando 300 milhões ou uma outra empresa que ainda desconhecemos. A grande questão é, o Augusto Melo está fechando essas cifras como o maior acordo da história, mesmo que seja aí de 280 a 290 milhões entre Brax e Globo. Cara, já é o maior acordo da história do Brasil.
São números aí enormes. Para vocês terem uma base, o Corinthians fechou aí com a VaidBet, patrocinadora master do Corinthians, a 120 milhões anuais. Fiel, olha a diferença. É lógico que uma camisa, outra transmissões de jogos. Mas olha a diferença de grana. 300 milhões de reais anuais. Então o Corinthians está próximo, fiel, não está longe. Está próximo de fechar um acordo. Nós estamos próximos de conhecer a empresa que vai transmitir os jogos do Corinthians. E se as cifras estão na casa de 300 milhões de reais ofertado para essa nova empresa desconhecida até o momento, obviamente que a Globo e a Brax vão tentar igualar ou cobrir essa proposta. Então podemos estar falando aí que o Corinthians pode fechar até por valores maiores ainda. E isso é maravilhoso. Eu não preciso aqui falar para vocês o tanto que isso impacta o Corinthians, tanto futebolisticamente e tanto no pagamento de dívidas, tá, fiel? Porque 300 milhões anuais é muito dinheiro. Aí vocês colocam 300 milhões anuais dos direitos de transmissões de jogos, tá? Que vai ter adiantamento e alto. Aí você coloca aí mais 10 milhões mensais, desculpa, fiel, 10 milhões mensais da VaidBet, que dá 120 milhões anuais. O Corinthians fechou o contrato por 360 milhões da VaidBet, correspondente a 3 anos, tá, fiel? Então, é muita grana que entra. Tem a Brax também, que fechou as placas. Tem aí o Corinthians podendo fechar os NR, os Dummies Rights da Arena, e vai fechar. O Corinthians também está em negociação, tá, fiel? Então, é muita grana que vai entrar no nosso Corinthians, tá? E por que que estou trazendo bastante informações para vocês referente às transmissões de jogos, tá? Porque, fiel, prestem atenção nessa informação que eu vou trazer para vocês. Prestem atenção, porque essa informação é motivo de comemoração para nós corintianos. Informação que eu recebi antes de trazer este vídeo aqui. As informações que eu coletei são maravilhosas. O Corinthians pode quitar... Fiel, vou falar de um jeito aqui, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar em cima do muro. O Corinthians vai quitar a Arena no mandato do Augusto Melo. Essas são as informações que eu tenho. Corintianeiro, mas como assim? Essa informação está totalmente atrelada às transmissões de jogos de TV do Corinthians. Se o Corinthians fechar na casa dos 300 milhões, ou que feche nos 290 ou nos 280, o Augusto Melo, prestem atenção, ele quer ser lembrado como o presidente que quitou a Neoquímica Arena. Ele quer ser lembrado como o presidente que pagou o estádio do Corinthians, porque isso seria maravilhoso, porque o Corinthians hoje é considerado um time que está afundado em dívida. Imagina o Corinthians quitando o estádio. Corintianeiro, mas como que vai acontecer isso? Nos explique, por favor. Calma, fiel, eu não tenho todos os parâmetros aqui de como será essa negociação do Corinthians com a Caixa. Mas a negociação não tem muito blá blá blá. O Corinthians vai pegar boa parte desse dinheiro das transmissões de jogos para quitar a Neoquímica Arena. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque eu não sei se é nesses moldes, tá? Se o Corinthians fecha 300 milhões para as transmissões de jogos durante aí 2025 a 2029, a gente vai ter 300 milhões, fiel, por 4 anos. Se o Corinthians tirar 100 milhões por ano, ele quita a Neoquímica Arena em 6 anos. Ou se ele tirar 200 milhões, ele quita a Neoquímica em 3 anos, no mandato do Augusto Melo. Grandes chances também do Augusto Melo aí ser reeleito. Então, o Corinthians vai quitar a Neoquímica Arena no mandato do Augusto Melo, e esse dinheiro que o Corinthians vai quitar vai vir das transmissões de jogos do Corinthians. Então, se o Corinthians fechar a 300 milhões, a 290, já estou falando isso para falar, corintianeiro, você falou que ia fechar 300, fechou 280, então o Corinthians não vai quitar mais a Neoquímica Arena? Não, fiel, o Corinthians vai quitar a Neoquímica Arena. Não sei se vai pagar 100 milhões anuais, se vai pagar 80 milhões anuais, eu não sei, mas vai quitar no mandato do Augusto Melo. Então imagina a bomba no peito da renovação e transparência. Eles fizeram o estádio do Corinthians na época do Andrei Santos e jogaram uma dívida enorme, não pagaram nada, não cumpriram nenhum acordo com a Caixa. Então, para vocês verem o tanto que eles foram negligentes. E o Augusto Melo será lembrado como o presidente que pagou uma dívida impagável. Agora, eu não preciso trazer para vocês aqui informações de como isso impacta o Corinthians. Porque você imagina o Corinthians hoje
com a torcida que tem, que é totalmente apaixonada, onde a gente mete 40 mil torcedores em estreia de Paulistão contra a Ferroviária, contra Novo Horizontino, contra times aí considerados do interior de São Paulo fracos. A gente já lota a Neoquímica Arena. Imagina toda esta renda, porque o estádio vai ser quitado. Toda esta renda voltada para o Corinthians, meu irmão, a gente está falando aqui de outro padrão. A gente está falando aqui de um padrão espetacular, porque se o Corinthians fizer isso, o Corinthians vai se tornar, com certeza, um clube com o maior poderio financeiro do estado, fiel, maior poderio financeiro sul-americano. Não tem conversa, tá? Corinthians podendo tornar aí o time mais rico do futebol do sul da América. Porque se o Corinthians reverter toda a renda do estádio para si, o Corinthians se torna muito poderoso, irmão. Aí é só time dos sonhos, é só contratações de peso. Imagina toda a renda vindo para os cofres do clube. E isso é maravilhoso. E essa informação, fiel, você pode comemorar. Porque o Corinthians vai quitar a Neoquímica Arena no mandato do Augusto Melo. Dinheiro que está atrelado às transmissões de jogos do Corinthians. Agora eu não sei o acordo que ele vai fazer ou os parâmetros que ele vai fazer, mas ele vai tirar boa parte desse dinheiro que vai entrar anualmente, fiel, é muito dinheiro. Ele vai tirar boa parte desse dinheiro que vai entrar anualmente e vai pagar a Caixa anualmente aí altas cifras financeiras, tá? Não sei se vai ser 100 milhões anuais, se vai ser 80 ou 90, não sei. Só sei que eu vou vibrar muito quando o Corinthians começar a pagar a Neoquímica Arena, porque isso significa que a gente vai voltar a ser um dos clubes, o clube mais forte do Brasil, disparado. A gente já é em torcida, já é em tradição, agora vamos ser no financeiro também o clube mais rico do futebol do sul da América. Então Augusto Melo, cara, ele vai entrar para a história do Corinthians. Quando eu recebi essa informação hoje, eu fiquei muito animado, sabendo que o Corinthians vai quitar a Neoquímica Arena com boa parte do direito das transmissões de jogos. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Por favor, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Você viu o tanto que ele foi bem informativo para vocês. Falamos sobre empresas que podem aí fechar com o Corinthians as transmissões de jogos. Atualizamos vocês que existe um terceiro elemento. Falamos aí sobre a quitação da Neoquímica Arena. Enfim, foi muitas informações para vocês. Aqui a gente não fica de piadinha. Que a gente chega e traz a informação para você absorver, tá, fiel? Então, o meu muito obrigado mesmo e vai Corinthians!